Meu nome é Vinícius. O tema que eu vou apresentar é a teoria dos stakeholders. Eu dividi meu trabalho em 4 artigos, né? 2 artigos que trabalham bastante a teoria e outros 2 que utilizam a teoria como pano de fundo. Então, começando pelo artigo que trata sobre o neopragmatismo, ele quer, na verdade, verificar como o neopragmatismo é visto na teoria do stakeholder, né? Então, com base, ele parte da epistemologia, né, que consiste no estudo do conhecimento, abrangendo indivíduos e busca trazer significado e compreensão ao que nos rodeia. No caso da teoria em questão, como é a sua proposta de interpretação das organizações. Então, a epistemologia presente nessa teoria, através da literatura que o autor pesquisou, ele já percebe que está presente o pragmatismo, né? O pragmatismo ele vem do grego, né? A palavra praga, que significa prática. Então é uma associação entre o sujeito e a realidade. No pragmatismo não existe o conhecer simplesmente por conhecer, né? Tu precisa conhecer e aplicar. Então o pragmatismo, na verdade, é aquilo que é concretizado através da ação, só sendo efetiva quando útil. Então, no pragmatismo se vê o sujeito como algo ativo, não passivo. Então, o trabalho todo ele foi em cima do desenvolvimento da teoria sendo embasado no neopragmatismo, né? E daí foi percebido que alguns conceitos da teoria não são absolutos, né? Então, o que faz com que a teoria seja mais compreendida de forma mais fácil. Então, existem muitos pontos subjetivos entre a organização e stakeholders, né? Principalmente em questões de valores e, enfim. O trabalho em si, ele, na minha visão, ele foi muito teórico. Ele não buscou algumas questões práticas no fim, ele só consultou teorias para embasar o seu pensamento. O que, na minha visão, é uma lacuna que ficou aberta de algum estudo mais prático de alguma empresa, de, enfim, verificar se realmente o que ele estava dizendo, o que ele estava buscando, se aplica na prática. Foi um trabalho bem teórico, bem embasado, mas eu senti falta disso. O segundo trabalho é o bem comum e a teoria dos stakeholders. Então a base do trabalho é o bem comum, né? E o que acontece, né? A sociedade ela tem se revoltado cada vez mais aos escândalos empresariais e os participantes dessa empresa eles estão pressionando cada vez mais por melhorias e não apenas nas questões financeiras, né? Então, a própria teoria dos stakeholders, né, ela propõe a criação de valor para todas as partes interessadas, não apenas para o acionista. Mas na prática, não tem essa parte não tem dado tão certo, né, na época do que o estudo foi realizado. Então, a proposta, né, da teoria é baseada no princípio do bem comum, na verdade, é para corroborar, né, para reduzir as lacunas existentes, né, e as insuficiências que existem nesse modelo clássico, e dando um maior destaque a essa teoria e também que tenha mais contribuição. Então, principalmente a questão dos valores às partes interessadas. O movimento da responsabilidade social nas empresas não parece ter alterado de forma profunda a forma como os negócios são entendidos, né? Não só pelos próprios gestores e colaboradores, como também pela sociedade em geral. E daí os stakeholders eles enxergam, né?
com ceticismo e desconfiança às práticas realizadas pelas empresas, né? Que parece algo bem mais forçado do que propriamente vontade própria. Então, o bem comum ele é entendido como o bem supremo da comunidade, o qual é indissociável do bem supremo de cada pessoa, sendo todos os seres humanos chamados a contribuir para o bem da comunidade e a sua própria perfeição, incluindo as empresas. O bem comum tem que ser mais importante do que o pagamento de dividendos e onde os desempenhos social, ambiental e econômico sejam equilibrados. Então é isso que tem a questão da equidade, né? De encarar todos os fatores de forma igualitária e não de forma equitativa, não igualitária, de forma equitativa para que não haja desequilíbrio entre as visões, né? O problema é que ainda assim, pelo estudo, ainda assim a prioridade ao lucro, ela, ela ainda assim é mais destacada, né? Então esses dois artigos eles propuseram mais a questão da teoria, né? E os outros dois eles usam como pano de fundo. A começar pela teoria dos stakeholders e evidenciação dos riscos climáticos no setor financeiro, né? Na verdade, um dos principais questões assim que têm mudado assim, questão de investidores, da sociedade, é que houve uma mudança no perfil do consumidor e do investidor, que agora preza pela transparência e comprometimento das organizações, exigindo cada vez mais produtos sustentáveis. Então, as empresas elas têm que buscar mais isso, né? Porque os stakeholders eles estão exigindo isso e, e essa é a base de todo o trabalho, né? A evidenciação ambiental emergiu diante das pressões por informações sobre desenvolvimento socioambiental das organizações, principalmente após desastres ambientais graves, né? Uma espécie de prestação de contas e representa um importante meio de comunicação para a sociedade, em particular a seus interessados, acionistas, credores, órgãos de supervisão e empregados. Então já existe uma tendência de exigirem das empresas instrumentos de disclosure, de modo que essas comuniquem como estão gerenciando suas atividades frente à conjuntura atual. Ao exigir esses relatórios, os investidores buscam encontrar uma relação entre desempenho socioambiental e desempenho financeiro nas organizações. Uma relação, mesmo que essa relação ainda seja divergente entre as pesquisas sobre a temática. Então, esse é o tema do trabalho, né? E ao adotar essas estratégias, né, as organizações se beneficiam ao agregar valor, demonstrar sua evolução e comprometimento social, ambiental e ético, e passam a ter um diferencial competitivo atendendo às exigências de seus stakeholders. Então, o trabalho ele consistiu, né, em analisar algumas empresas do setor financeiro, né, que trabalhasse com os índice de sustentabilidade empresarial e o índice de carbono eficiente. Então, essa foi a base, né? Verificar essas empresas que trabalham. Então, o objetivo do trabalho foi levantar e discutir os riscos e oportunidades no âmbito das mudanças climáticas evidenciadas pelas empresas do setor financeiro que participam simultaneamente das iniciativas Carbon Disclosure Project e Índice Carbono Eficiente. A metodologia alcançada foi a de pesquisa qualitativa de natureza bibliográfica documental, cujos dados secundários foram coletados por meio dos questionários do CDP. Na minha visão, o trabalho foi bem completo, assim, não vi muitas lacunas. Talvez não verificar só do setor financeiro, né? Verificar de outros setores é uma oportunidade e é um trabalho bem interessante porque realmente a parte ambiental é um dos pontos principais que os stakeholders avaliam. E por fim, o último artigo, né, Teoria dos Stakeholders
Teoria da firma, um estudo sobre a hierarquização das funções objetivo em empresas brasileiras. Então, só para acabar, a função objetivo da empresa serve como norteador para a tomada de decisão por parte dos gestores, né? Até o final do século passado, a teoria da firma e suas evoluções vinham se apresentando como o único referencial para a definição da função objetivo das empresas. Mais recentemente, a teoria dos stakeholders constituiu-se em uma alternativa para a definição da função objetivo. A importância desse tema estimulou o desenvolvimento de diversos estudos teóricos e empíricos acerca da compatibilidade das definições da função objetivo da empresa. Então, o trabalho, ele basicamente ele visa verificar se existe uma hierarquia entre a teoria dos stakeholders e a teoria da firma, né? Que é a dos shareholders, pode dizer assim. Uh, e, e para isso foi utilizada uma fórmula através de alguns indicadores. No caso dos stakeholders, uh, 3 indicadores foram utilizados que se encontram no balanço social do modelo e base: sociais internos, sociais externos e ambientais. O ISE, ISE, e o ISI, ISE e o IAM. No caso dos shareholders, foram utilizados os indicadores que estão voltados a esse fim, né? O ROI, o Return on Equity, retorno sobre patrimônio líquido, e 2 referentes a valor de mercado, Enterprise Value e o Q de Toban. Então, basicamente, esse é um artigo que trouxe mais a questão matemática, né? Utilizou ali, na verdade, 0 e 1 como resultado, um resultado binário, e por fim avaliou que não existe uma hierarquia entre as funções, que pode ter a função predominante a dos shareholders, mas não ter dos stakeholders e vice-versa. Então pode ser que tenha as duas, pode ser que não tenha nenhuma, pode ser que tenha uma das duas, e não existe uma hierarquia presente nessas funções, né, norteadoras da empresa. O trabalho, ele, no fim, ele não encontrou tantas empresas assim para avaliar, né, que tivessem esses indicadores, então ficou mais restrito. Talvez uma lacuna seja buscar outras formas de avaliar essa, essa hierarquia, né? Mas o trabalho foi bem realizado e deu para perceber que, independente da função objetivo que a empresa adote, não existe uma hierarquia entre elas, né? Então, esse foi o trabalho que consistiu a minha apresentação. Espero que tenha ficado claro. Muito obrigado.